Vamos ver, gente, esperando a Lavínia entrar aqui. Acho que Cheguei, foi. E cheguei. aí, Lavínia? Então, né? Estamos aí depois de muita organização interna pensando na nossa live, Ai, né? meu Deus, vamos Só a lá, gente né? sabe, É para só a fazer, a gente gente sabe, faz, né? só a gente sabe os vários diálogos, conversas noturnas que nós tivemos, né? Para poder É pensar nessa verdade, live. Então, é verdade. primeiro, já de antemão, agradecer a presença de todas e todos, né? Sei que o pessoal está chegando aí, se acomodando para participar da live conosco. Explicar primeiro, né? Essa provocação em fazer algumas lives, sair da zona de conforto de só produzir uma provocação feita pelo Kleber Lucas, né? E instigada por outros amigos e companheiros, e que a gente está buscando aí, na medida do possível, dos nossos fazeres, juntando uma coisa ou outra, né? E, em especial, eu, Mariana, que busquei começar a live com a Lavínia por N questões, né? A Lavínia, eu conheci a Lavínia em 2018, quando ela, através de uma conexão que ela conheceu uma amiga numa feira em Petrópolis, né, Lavínia? Acho que foi em Petrópolis que você conheceu a Foi. Giovana. Foi, Isso. não, foi Juiz Aí, de Fora mesmo. Juiz de Fora. Ah, estava subindo, né? Estava subindo, aí É. conheceu, falou do trabalho dela, e uma amiga, que é a Giovana Castro, indicou a Lavínia para me procurar. E a Lavínia me procurou através do Facebook, desesperada, e eu meio que falei, vou falar nada não, deixa essa menina para lá, encheu meu saco. Aí a Lavínia, não contente, me ligou várias vezes. Eu falei, gente, essa menina realmente quer pesquisar sobre a questão da intolerância religiosa, né? E a Lavínia foi até o IFIX e chegou num dia que a gente estava organizando uma festa surpresa para o professor Ivani e passou a tarde toda. E Lavínia chegou lá meio quadradona, tá? Com todo respeito, Lavínia. Saia, com blazerzinho, assim, fechada, salto alto. Eu falei assim, minha filha, você vai dar uma palestra, alguma coisa Você fica assim, me né? expondo aqui. Já são 16 pessoas visualizando isso. Eu falei assim, vai dar uma palestra desse. Aí ela, não, não. E a partir daí, a Lavínia já tava começando. É o primeiro ano no mestrado, né, Lavínia, que você tava? Acho que era o É, primeiro ano, né? E é. Lavínia começou a se interessar pelos trabalhos que nós estávamos desenvolvendo na Erari, né? Que é a Coordenadoria de Experiências Religiosas Tradicionais Africanas, Afro-Brasileira, Racismo e Intolerância Religiosa, que é coordenada pelo professor Ivani, pelo professor Semoga, pela professora Helena, e eu ali dou assistência interna. E a Lavínia começou a participar nesse meio tempo aí, a Lavínia começou a buscar algumas orientações do professor Ivani, e eu vi uma grande oportunidade ali não só de pesquisa, né, de trabalho, de parceria de pesquisa, mas de amizade, né? E Lavínia veio me consultar o que eu achava em relação da pesquisa dela, eu comecei a ler. Eu falei, olha, primeiro que eu acho que você precisa colocar uns pretos nisso aí para poder falar de intolerância religiosa e de racismo, tá? Que tá muito branca nesses negócios de trabalho aí. E é engraçado, é bom que todo mundo saiba, que Lavínia, quando me conheceu, estava pensando em passar pela transição capilar. Lembra, Lavínia? E que eu já Lembro. cheguei e falei assim, uma mulher preta com cabelo alisado, querendo estudar sobre racismo, sobre intolerância religiosa. E falei. Que absurdo, Eu, gente. quem me conhece sabe assim, gente, no Gente, íntimo, vergonha pública. no íntimo do meu ser, eu pensei, jamais essa menina vai me procurar de novo. Porque assim, e eu vi, porque assim, eu busco fazer vários testes, né, para ver se a pessoa está realmente interessada ali, né? E a Lavínia cada vez mais foi quebrando os desafios que internamente a gente ia se impondo, né, em relação a isso. Então, a Lavínia pediu, o professor, me perguntou o que eu achava do professor Ivani Oriental, e eu falei, eu acho fantástico, né? E ela toda polida com as vergonhas dela, eu falei, não, acho que você tem que ir lá e conversar. E a partir disso, o professor Ivani começou a orientar o trabalho da Lavínia de mestrado, e de outra forma eu comecei a dar uma assistência na pesquisa, ajudando, lendo, né? Lendo o primeiro capítulo, fazendo várias anotações, várias conversas, Lavínia sabe, né?
E foi aquela orientação, foi minha primeira, a Lavínia foi minha primeira grande experiência, minha grande experiência na universidade orientando, e foi uma mulher preta, né, Lavínia. E a transformação da dissertação da Lavínia acompanhou a transformação da Lavínia, né? Da Lavínia mulher, da Lavínia mulher negra, da Lavínia sujeita, da Lavínia pesquisadora. Então, daquela mulher de cabelo alisado que tinha uma visão sobre a questão da intolerância, da questão do racismo na escola, a Lavínia se transformou nesse mulherão com uma baita dissertação indicada para publicação aí. E a partir disso eu comecei a nutrir vários tipos de afeto e colocar a Lavínia em todos os espaços, assim, dentro e fora da academia, para a gente poder se encontrar, né? E a Lavínia vem acompanhando também o meu desejo de trabalhar com outras questões que não seja apenas história da África, não seja relacionada à questão de feminismo, de gênero, né? E não só ligada à questão de direitos humanos, que é um projeto particular que eu venho desenvolvendo depois que eu escolhi ser mãe, né? E a Lavínia foi uma das apostadoras, já pensando na logomarca, de como a gente tem que fazer o dia. Eu falei, cara, vamos pensar em fazer algumas lives aí para a gente treinar e a gente poder colocar para fora um pouco dessa pesquisa que está dentro, porque a gente pesquisa, né? A gente é mãe, a gente está pesquisando, só que a gente está consumindo outras coisas. E eu acho que chegou a hora da gente começar a falar também, né? Porque tem muita gente falando, nós falamos, mas nós precisamos falar também em relação a isso. E a ideia é que essa live de hoje possa ser um pouco para a gente falar sobre as nossas experiências enquanto mulheres negras professoras, né? Porque aí eu já substituo, eu falo negras mulheres professoras, né? Porque a identidade negra ela fala primeiro do que a nossa questão de gênero. E a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre a questão da Lei 10.639. Já faço um parênteses. Lavínia e eu sabemos que hoje não é mais Lei 10.639, mas nós vamos falar sobre a perspectiva da Lei 10.639, né? Então, eu queria te convidar para poder fazer esse debate, né, Lavínia? Você já começar falando aí, né? E a gente fazer essa interlocução, como a gente combinou hoje de manhã, lembra? No nosso ensaio, que a gente teve ensaio, tá, gente? Que a Lavínia é cheia de vergonha. Então, a gente teve ensaio para poder fazer a live. Vamos lá, Lavínia. Me diga, como é que começou? Quais são as suas experiências com a Lei 10.639? A sua aplicabilidade dela em sala de aula, como você vem buscando aplicar a lei em sala de aula, e quais são os rumos que você vem construindo em relação a isso? Eu vou te responder isso, mas eu vou limpar minha barra primeiro, tá? Tudo bem, Lavínia, então, pode ir lá, não tem problema nenhum. Meu nome tá dando um eco para mim, eu não sei, eu vou diminuir o som aqui. Tá bom, o som tá bom. Vê se vocês conseguem me ouvir. Tá bom. Conseguem? Porque estava dando eco para mim. Ó, então eu sou a Lavínia Castro, eu sou formada em História na UFRJ, já vi um professor querido aí, André Vitarese, muito obrigada pelo carinho de acompanhar essa live. Lembro muito das suas aulas sobre a questão da antiguidade e enveredei meu estudo sobre a questão da história do negro na sociedade brasileira, e foi uma graduação muito intensa, de muito desafio, de muitas experiências. Eu era uma pessoa que não tinha rotina de leitura, então isso me incentivou muito. Mas depois da graduação, eu não consegui me enxergar no espaço acadêmico. E eu fui vivenciar a minha vida no magistério, e contando hoje, são 18 anos de sala de aula, e eu sou ainda novinha, sem ruga nenhuma. Só que foi justamente essa experiência dentro do chão da escola que fez com que eu voltasse para dentro da academia, porque toda vez que eu procurava me remeter ali em minhas aulas a temas que fossem do conteúdo da história e da cultura africana ou afro-brasileira, principalmente quando era sobre a cultura afro-brasileira e religião, eu sempre ou era a professora macumbeira, ou era um tá amarrado, ou era um valha-me Deus. Era uma situação em que eu comecei a ver esse problema e o interesse de, dentro desse problema, poder trabalhar alguma questão. Então, assim, eu tinha experiência de sala de aula, mas eu não tinha um referencial teórico. Então, eu precisava buscar esse referencial teórico, e foi assim que eu voltei para a academia. Depois de 18 anos,
né? E são uns 4, 5 anos, né? Porque tem a licenciatura, na graduação, depois eu fiquei esses 18, foi em 2017 que eu voltei para o espaço acadêmico. E procurava justamente entender sobre essa questão da intolerância religiosa dentro do espaço escolar. E aí eu me enxerguei muito nesse processo, porque em 2015... Lavínia, rapidinho. O pessoal falou que estava um pouquinho de eco aí. Você está com 2 aparelhos ligados ou um só? Não. Eu também estou tendo problema, por isso que eu diminui o som. Eu não sei por que está acontecendo isso. Não sei mesmo. Continua aí, amiga. Deixa eu desligar todo o som daqui. Vê se foi. Vê se melhora, gente. Agora tá bom. Melhorou? Então, aí eu fui... Ô, Lavínia, um parênteses, né? É porque o carioca... Então eu voltei para a academia porque o meu interesse era entender essa relação entre a questão da hegemonia cristã, né, no seu sentido de fundamentalismo religioso, no seu sentido de intolerância religiosa, em relação ao ensino da história e da cultura afro-brasileira. Aí o título da minha dissertação se chama Leituras Evangélicas frente ao estudo da cultura e da história africana e afro-brasileira. E isso me fez, né, então, pensar, escrever, colocar para fora todos os casos de experiência que eu tinha vivenciado e comecei a pesquisar muito na internet e vi que, de fato, tinha muita questão falando sobre a intolerância religiosa no ambiente escolar. E aí, quando eu procurei esse livro aqui, que Mariana e o professor Ivani, né, esse livro aqui, Intolerância Religiosa no Brasil, Relatório e Balanço, a gente pode constatar ali, numa das pesquisas, os gráficos que eles trazem ali, o professor como um suspeito agressor. Isso me chocou, me chamou mais atenção, porque ele é uma referência dentro do espaço escolar de aprendizagem. Né? Então, ele estava passando que tipo de visão de mundo. É claro que a gente não desapega da nossa visão de mundo. Né? A gente, enquanto professor, a gente não desapega da nossa visão de mundo, mas a gente precisa entender e ampliar, né, questões dentro do espaço escolar, né, para pensar uma educação mais em prol da diversidade. Né? Então, é por isso que eu voltei para o espaço escolar e a Mariana pediu para que eu colocasse aí algumas questões, né? Alguns casos, experiências que eu vivenciei. Bom, todo ano, depois da lei 10.639, que é de 2003, começou a haver uma agitação muito grande da reformulação do livro didático. Então, depois desse período, não foi logo imediato, mas depois de um tempo, os livros didáticos começaram a chegar nas escolas. Lavínia, seu orientador está aí te vendo, só para poder... Ai, meu Deus, que responsabilidade, gente. O coração não vai aguentar, não, gente. Eu não dormi direito, não, gente. Que absurdo. Aí, os livros começaram a chegar no espaço escolar com um capítulo novo, que era o capítulo sobre história da África. Então, eu comecei a pensar, a fazer a seguinte estratégia de aula. Eu trazia para dentro do espaço escolar imagens de cidades e eu não dizia qual era o assunto da aula e eu não dizia de onde eram aquelas cidades. Eu simplesmente entrava na sala de aula, dava um bom dia, aquela coisa toda, e eu começava a distribuir algumas folhas entre os alunos para que observa enquanto eu estou aqui organizando meu material. E depois que todo mundo olhava para aquelas imagens, e eu falava assim, pode me devolver aqui. Colocava fixado no quadro, eu perguntava assim, vocês acham que essas cidades são da onde? De que continente? E aí sempre, principalmente alunos de 7º ano, mas isso também já aconteceu em ensino médio. Então, quando eu perguntava de as cidades eram de que continente, sempre Europa, sempre América do Norte, arriscavam ali América do Sul, mas o meu registro, a minha memória, eu tenho a ideia de que os alunos, eu me lembro que os alunos traziam sempre uma referência eurocêntrica, era Europa, era Europa, era Europa. Então, quando eu falava para eles assim, vocês estão todos enganados, esse continente aí, essas cidades aí fazem parte do continente africano, eles ficam assim, como assim, professora? Que absurdo! Eles falavam que absurdo. Eu falava assim, absurdo vocês. Por que vocês não pensaram que poderia ser a África também?
Porque as cidades são muito bonitas, são muito ricas. Ou seja, é aquela questão que a Chimamanda diz pra gente, né? O perigo da história única, a maneira de você contar uma história só para uma vertente. Então, eu penso que a aplicação da Lei 10.639, e eu também reforço, Mariana, porque quando eu apresentei a minha dissertação, foi em 2017, e a banca me perguntou por que eu estava utilizando a lei 10.639, e eu falei, para demarcar a nossa luta, a nossa resistência, para demarcar o movimento do negro nesse processo de aprendizagem, nesse processo de enxergar a educação como sendo uma via para a gente falar e criticar a questão do racismo. Então, por mais que a lei seja a lei 11.645 em 2008, eu coloquei em 2007, foi aprovada uma dissertação falando sobre a lei. Ainda tem muita gente querendo falar sobre essa lei, até porque ela não está sendo muito bem aplicada. E por isso a gente aqui falando, mais uma vez, assim, eu já vi várias palestras, eu fico acompanhando, porque é meu interesse, e lives falando sobre isso, a gente ainda continua tendo a necessidade de falar sobre a Lei 10.639. Primeiro, para demarcar nossa luta, e segundo, porque ela não é aplicada, ela é aplicada quando o cara veste a camisa, quando ele tem um interesse político. Por quê? Porque a questão do negro ainda não é vista como um problema social. A questão do negro é vista como um problema do negro. Isso ainda hoje, na minha pesquisa que eu entreguei ano passado, eu pude vislumbrar muito bem isso. Então, essa experiência me fez ver que esses alunos têm uma ideia estereotipada da África, né? De uma África só violenta, de uma África sem história, e não são só os meus alunos, não. Na aula do professor Ivani, sobre intolerância religiosa, ele passou para a gente um texto do Foé Mbokulô, em que traz ali um discurso, lembra? Um discurso do ex-presidente da França, o Nicolas Sarkozy, e ele disse assim, é assim que eu dou aula, gente, e ele disse o quê? Gente, se fosse ele, eu teria medo, porque um homem branco europeu, lá no Senegal, na Universidade de Dakar, em 2007, o cara chega e fala assim, não, porque a África... Cara, quer ver? Deixa eu colar aqui da minha colinha. Ele fala assim... quer ver? A África não entrou para a história. O discurso dele, no final, ele fala assim, que a África não entrou para a história, que a história africana é cíclica, que ela não visa um progresso. Gente, se um cara intelectual, político, que tem ali a questão da diplomacia política para negociar com os países, está pensando dessa forma, você imagina os meus alunos que não têm muito acesso a conteúdos assim, que a gente precisa fazer desse chão da escola esse local de mudança, porque senão a gente vai continuar com um currículo conservador, a gente vai continuar com um currículo fechado, etnocêntrico, um currículo que só visa uma determinada vertente da história, dessa história que se construiu nesse processo da modernidade, né, tendo a Europa como sendo a formadora de muitas dessas de conceitos e de conteúdos históricos, e a gente não chega a vislumbrar, por exemplo, a história da África como uma história da humanidade. O cara não se enxerga. O Nicolas Sarkozy e os meus alunos, né, precisam aprender, porque eles não se enxergam enquanto fruto dessa história africana, que a história da África é importante. A gente tem que resgatar, sim. Resgate, não. Mariana me ensinou. Evidenciar. Falei de propósito. A gente tem que evidenciar a história. A gente tem que evidenciar a história africana. Não tem resgatado na história, não. Eles precisam ser. Tem nada que ser resgatado. Tá? Já está aqui dentro da minha cabeça e estou colocando aí para todo mundo entender. Evidenciados. Isso. É isso, exatamente isso. A gente tem que evidenciar essa história. Isso. Falar essa perspectiva e os exemplos que você traz também das suas experiências enquanto professora, né? Porque o que a gente conversava antes, bem antes, né? E nas nossas trocas, às vezes, várias horas no telefone ou WhatsApp, ou aqueles áudios de quase 10 minutos, eu falei, Lavínia, é mais fácil a gente se ligar do que mandar áudio, minha amiga. É que essa experiência dentro da escola nos faz olhar para fora da escola. E esse para fora da escola é olhar a universidade, né?
Porque quando a gente estava conversando, eu falei, Lavínia, olha que experiência bacana. Você dá aula para as séries iniciais, né? E eu dou aula na perspectiva da universidade. Então, você tem aí dois cortes interessantes de a gente trabalhando a mesma perspectiva, né? Você muito voltada para a questão da Lei 10.639, com um olhar focado na questão do racismo, e que querendo ou não, o que corrobora para o processo de intolerância no Brasil, em relação às religiões de matriz africana, e eu olhando também para esse olhar do racismo, não só para a questão da intolerância religiosa, mas também pensando na perspectiva da história da África, né? Então, eu acho bacana você trazer essas experiências para a gente poder falar, né? Uma outra experiência que eu até relatei na dissertação... Peraí, tá dando eco de novo. Uma outra experiência que eu relatei também na dissertação eu me aventurei a dar palestra sobre racismo estrutural. Então, eu estudei o livro do Silvio Almeida, né? E eu introduzi ali muitas coisas sobre o livro que o professor Ivani, junto ao CEAP, né, desenvolveram essa pesquisa sobre a questão desse relatório. Você também está no livro. Então, eu levava essa fala nessas palestras, e uma coisa que é interessante é que eu fazia o anúncio, né, de estar à disposição de fazer as palestras desde o início do ano letivo, mas a minha agenda só fechava em novembro. Por que será? Depois disso, eu comecei a falar assim, gente, não pode, sensibilizar para as relações étnico-raciais, sensibilizar para uma educação antirracista cotidianamente nesse chão da escola, e não só 20 de novembro. Aí, quando eu começava a reclamar assim, por que só 20 de novembro? Aí o pessoal colocava assim, não, peraí que a chata está aqui novamente reclamando, vamos colocar a Semana de Consciência Negra. Aí eu reclamava, gente, mas por que só a Semana de Consciência Negra? Ai, lá vem Lavínia de novo, vamos botar o mês da Consciência Negra. E a minha luta continua, porque eu quero fazer dessa sensibilização, né? Porque um dos princípios da Lei 10.639 é justamente sensibilizar esse professor. Né? Fazer com que esse professor ele entenda que a questão do racismo, da intolerância religiosa, que são questões urgentes dessa agenda afro-brasileira, precisam ser tocados no espaço escolar, porque é um espaço de aprendizagem. Você tem que aprender a não manter o que já está consagrado e que demonstra toda essa desigualdade, né, racial. A gente precisa, então, tocar nessa ferida, fazer a crítica. Aí eu ia para essas palestras. Aí teve uma escola que eu fiz, sempre era muito legal, era a possibilidade que eu tinha ali, por exemplo, de trazer uma crítica, porque quando você chega na escola, raramente eu encontrava um trabalho crítico, eu sempre encontrava um trabalho muito folclorizado, né? Então, assim, a banda vestida a caráter. E por que você está vestido assim? Você pesquisou por quê? E por que essa música? Né? Então, você não fazia um trabalho realmente de uma crítica histórica em relação a isso. Gente, eu não estou conseguindo ler nada que vocês estão escrevendo aí. Tá? Depois Mariana se tiver alguma questão para mim, Mariana me passa, tá? Eu não enxergo direito. Então, não é porque eu não queira responder, não, tá? Então, quando eu chegava na escola, eu sempre via a escola muito enfeitada, e muitas vezes... Isso os professores que eu pesquisei me falaram que, assim, isso é só para fotografar, para botar no canal lá da Seduc, para poder mostrar que fez. Então, você não está trabalhando a lei. Você está fotografando um monte de coisa, mas você não está trabalhando a lei. Então, a lei aparece ali um monte de fotografia, um monte de coisa bonita acontecendo na escola, muito bem um trabalho artístico, mas você não está tendo um trabalho dessa conscientização crítica em relação à questão, né, que a lei procura evidenciar, que é trazer a história da África, né, e dos afro-brasileiros para essa discussão. E tem uma outra coisa, que eu já vou deixar você falar. Tem uma outra coisa. Mais do que você... mais do que você... como é que eu posso dizer? Mudar a raiz, né, etnocêntrica, né? É Europa. Agora vamos mudar para a África. Não, não é essa a questão. A questão vamos trazer, porque está silenciada e está marginalizada essa história. Vamos trazer essa história. Então, era uma possibilidade que eu tinha
de nessas palestras, provocar essa crítica. Eu não sou nenhuma Mulher Maravilha, não, mas eu tinha esse compromisso, e é isso que se fala muito nessas narrativas de análises desses pesquisadores aí que falam sobre a Lei 10.639, essa é a preocupação deles, porque a lei acaba sendo um trabalho daquele que ou vive o drama, e aí eu negra, né? Negra mulher, professora, e evidencio o problema, vivo cotidianamente esse problema, né, da questão do racismo, da questão da intolerância religiosa, porque eu sou adepta da religião de matriz afro-brasileira, então eu vivo esse drama, e aí sensibilizada por conta do drama, ou sensibilizada porque não, é um problema político, é um problema social, eu preciso trabalhar isso. Então, ou o cara veste a camisa e tem um interesse político, ou ele então acha que o problema não... E ó, muitos professores dizem assim, mas aqui não tem problema não, esse problema aqui não acontece aqui na escola não, que a escola é tranquila. E não tem racismo. Aí eu fico assim, pô, não. Eu fico assim, cara, que legal que esse problema não acontece aqui, mas tá acontecendo lá fora, cara. A gente tem que falar desse problema, não é assim não. Então, essa experiência foi muito interessante. Quando eu fui nessa escola, eu não sabia, eu não conhecia direito essa escola. Geralmente eu conhecia escolas que me chamavam, porque era sempre um trabalho assim, muito de colegas de profissão. Aí um colega me indicou para um lugar que eu não conhecia e eu fui. Aí quando eu cheguei nessa comunidade escolar, depois eu fui saber que era uma comunidade maciçamente afro-brasileira, mas evangélica, e depois eu fui saber que muito conservadora. Quando eu botei o pé nessa escola para dar essa palestra, a escola estava meio que vazia. Aí eu fiquei assim, poxa... Leonina, né? Quer falar um palco, quer microfone, quer luz. Aí eu entrei na escola, tá vazia. Eu falei assim, tá, vou fazer meu trabalho. Aí os professores que me receberam falaram assim, espera nessa sala aqui que a gente vai chamar, porque tem uma turma de ensino médio que vai ter prova de matemática semana que vem, eles estão ali na aula. Ou seja, o problema... A escola estava vazia e depois eu fiquei sabendo, porque os pais não deixavam, assim, não deixavam os filhos ir para a escola, assim, aceitavam que eles faltassem para não ter que ter contato com essa questão aí que é de macumba. E foi exatamente isso que eu escutei de uma aluna do ensino médio. Ela falou, quando eles entraram, eles saíram da aula de matemática e vieram com aquela careta, eu ainda... engoli aquilo, vieram com aquela careta. Aí uma aluna virou e falou assim, olha aqui, fulano de tal, pro diretor, pro pedagogo, sei lá quem, eu não sou obrigada a ficar nesse negócio de macumba, não. Aí eu, saravá, eu pensei, né? E aí eu fiquei na minha, eles resolveram lá entre eles, não, porque que a gente vai ter trabalho, vai ter nota, mentira, não ia ter nada disso, eles ficaram forçados. Aí eu tive que fazer a minha apresentação e a minha gentileza, né, dessa professora doce, adorável. Aí eu tive que trabalhar, falei, gente, eu não estava portando guia, nenhum apetrecho que pudesse dar algum tipo de evidência, né? E se eu tivesse, né? Também, qual é a questão que se está colocando aí? É que isso eu pesquisei, né, e eu pude evidenciar muito bem. O fundamentalismo religioso como um entrave à aplicação da lei. É isso que você está tendo nessas escolas. Por mais que você não tenha uma aparência de, como é que eu posso dizer, direta, não vou aplicar essa lei. O simples fato de você não tocar em assuntos que a lei, né, colocam para você tratar, você não fala o ano inteiro sobre nada sobre essas questões, você não se envolve. Isso também faz parte desse processo, né, de hegemonia cristã e que aparece no espaço escolar, né, não diretamente como um fundamentalismo, mas aparece como assim, não é meu problema, não vou me meter com isso. Aí a menina falou isso, eu fiquei triste, mas consegui dar a minha palestra, já estou no meio já estou acabando aqui, aí eu consegui dar a minha palestra. Então, assim, eu não vou me alongar muito, que a Mariana também quer falar, mas eu separei, ai meu Deus do céu, 5 pontos
Dentro desses casos que eu comentei aqui, eu separei 5 pontos para a gente poder pensar a aplicação da lei. Né? Aí, por exemplo, um primeiro ponto é resgatar a luta do movimento negro. Como você evidenciar? Eu estou tendo o maior cuidado com essa palavra resgate. Evidenciar a luta do movimento negro, né? Porque é justamente isso, a gente sabe que tem uma lei, a Lei 10.639, ela foi substituída por uma outra lei, mas você tem que evidenciar essa luta do movimento negro, porque, de acordo com a professora Nilma Lino Gomes, ela diz para a gente o quê? Que o movimento é educador, porque ele promove saberes emancipatórios. E aí, quando eu vou pensar nesses saberes emancipatórios dentro da minha escola, eu fico pensando assim, tá, entendi. Promove um saber para o meu aluno ter uma narrativa crítica. Promove um saber para que o meu aluno tenha instrumento de fala. Para ele não ser aquele que sente e não consegue falar. Porque muitas vezes é assim, isso já aconteceu comigo. Eu sinto racismo e não consigo projetar a minha... Peraí, para com isso aqui. Aí quando eu reajo sem saber o diálogo e falar... Eu acabo sendo violento. Aí, olha aí o negro aí. Olha o negro violento aí. É sempre esse estereótipo. Não é? É o negro raivoso. Você não pode questionar que você é o negro raivoso. E é engraçado, o homem ou a mulher negra que pensa e sai dessa zona de... Como é que eu posso falar? Que a sociedade tenta nos encaixar, nós somos colocados como raivosos, né? Várias vezes já escutei, a Mariana é raivosa. A Mariana é brigona. Eu falei, gente, eu nunca briguei, mas se eu brigar, não vai ser por conta disso, né? Porque eu acho que um dos pontos do racismo no Brasil, que ele não, eu falo, sempre falo nas minhas palestras, né? O racismo no Brasil é tão sutil que ninguém abertamente vai te falar se eu sou a macaca, ou sua preta safada. Mas eles vão começar a falar, a Lavínia com aquele trabalho, a risada dela, gente, a forma como ela se coloca. Aí, se ao invés de falar assim, a Lavínia é uma grande intelectual que sabe passar de forma popular, todos sabem. A Lavínia é tão engraçada para poder passar as coisas. Sabe aquele racismo sutil que vai te colocar ou no lugar ou vai pegar suas relações e animalizar, ou então te colocar no lugar de infantilização? A Lavínia é muito infantil, ela não sabe pensar isso, porque é aquele branco detentor do saber que tem que ensinar a você como passar, né? É aquele branco que se acha o detentor do saber, que tem que lhe passar como você tem que ensinar, como você tem que se organizar em relação a isso. E esses atravessamentos que você vem trazendo na sua fala, nas suas experiências, eu acho que corroboram para que outras pessoas também possam falar, né? Antes da Lavínia poder falar para a gente retomar, né, dos outros pontos, eu dividi com a Lavínia que o que vem me motivando a buscar mais conversas com ela, que eu estou chamando de papo de professora, nós duas, ela nas séries iniciais e eu lá quando recebo esse povo já formado, complexado, que começa a pensar que a África é um país, aquilo me dá tão agonia. Eu falei assim, Lavínia, a gente tem que conversar com essas coisas, porque eu vi que através da nossa fala, outras professoras, negras e não negras, vêm manifestando a angústia que elas também têm em sala de aula em relação a isso, sabe? E falei com a Lavínia, assim, Lavínia, eu recebi uma mensagem de um grupo de professores de Porto Alegre. Falei assim, gente, eu aqui em Juiz de Fora, centro do mundo, né? Juiz de Fora, grande metrópole, maior que o Rio de Janeiro. E, de repente, uma professora fala, eu assisti a sua live e isso. Então, assim, você vai pensando da potência da sua fala e você colocar a tua experiência para motivar que outras pessoas, aí não estou falando só do campo da educação, possam também se motivar e falar as suas experiências, sabe? Porque se a Lavínia não fala, outra pessoa vai falar pela Lavínia, né? E eu falei com a Lavínia hoje de manhã cedo. Falei, Lavínia, sabe por que a gente tem que falar das duas professoras pretas ali trabalhando, em perspectiva? Sabe por quê? Porque o chamariz do nosso laboratório de pesquisa é experiências, Lavínia. Experiência. Como a gente não vai falar das nossas experiências, Lavínia? Não tem como. É a partir da fala, da experiência de fala, que o outro escuta e também começa a sentir, é que você vai proporcionar e fazer com que essas pessoas comecem a ter dimensão das suas existências. Então, através da experiência, só a experiência. Eu falei, não é que a gente vai contar casos, a gente vai contar fatos reais. Assim como você viveu os seus e eu vivi o mesmo. Lavínia, se a gente for contar nossas experiências em relação à lei, a gente passa 2, 3 dias para poder falar.
né, em relação a isso. Só que, na perspectiva de pensar o mote do nosso laboratório de pesquisa, a gente não pode deixar de pensar a questão da experiência, sabe? Seja ela no âmbito social, político, religioso, afetivo, a gente tem que falar, né? Por mais isso, laboratórios de história das experiências religiosas. Eu falei assim, eu particularmente estou pegando história e experiência ali, porque histórias com H maiúsculo, com H minúsculo e histórias com E, porque isso faz toda a nossa construção, né? Então, Lavínia, você anda com seus papinhos aí que eu tenho que falar também. Não sei se eu te falei isso, tá? Eu vou terminando rápido, eu vou terminar. Então, assim, a gente tem também, o outro ponto é a sensibilização do professor, porque é exatamente essa questão, o professor, ele acha que não é um problema dele, ele precisa ser sensibilizado. Um outro ponto que causa muito medo dentro dessa questão da sensibilização é o medo do professor ser o doutrinador, quando ele vai falar sobre a cultura africana dentro da escola. Ele vai falar da cultura religiosa, vai falar sobre montar um mural e explicar as narrativas mitológicas, falando de orixás. Professor, como assim você vai querer ter problema com as famílias? Daqui a pouco estão dizendo que você está doutrinando aqui na escola, mas o mural da Páscoa, o mural da manjedoura, né? Até o politeísmo greco-romano na antiguidade, isso não é uma preocupação, isso não é um problema. Mas se o professor quiser passar um filme, né, sobre aquele capoeirista e aparece a figura de Exu orientando o caminho dele, que agora eu esqueci o nome do filme. Besouro. Aí a professora, né, vai ser o quê? Vai ser interrogada. Que história é essa? O que você está fazendo com a minha família? O meu filho está com medo, não quer mais vir para a escola. O que essa professora está fazendo? Aí ele passa por uma inquisição, né? Exatamente. Então, assim, é uma questão de sensibilização. E se a gente condensa esse trabalho só no 20 de novembro, a gente não pode trabalhar durante todo um ano ou vários anos, né? Porque, assim, o projeto político-pedagógico da escola eu nunca vejo, né? E aí, quando eu vejo, tá lá bem bonito, alguma coisa relacionada à Lei 10.639, mas a prática é sempre o quê? Culminância em novembro, aí faz aquele negócio rápido, um monte de mural enfeitando a escola, mas você não tem um trabalho de conscientização. Não tem uma ação efetiva em relação a isso. O outro ponto é sobre a escola raiz e a escola Nutella. O que eu quero dizer com isso? Quais são as expectativas e quais são as realidades? Aí o Libânio, ele fala um negócio interessante que é o que quer que aconteça nas escolas e o que verdadeiramente está acontecendo nessas escolas. O que verdadeiramente está acontecendo nas escolas eu acabei de comentar aqui. Vários contextos. A escola é um espaço de apresentação, não é um espaço de crítica. Ela até apresenta, mas não há uma crítica. Então, por isso que eu continuo pensando que, mesmo tendo a apresentação da história e da cultura africana e afro-brasileira dentro de algumas escolas, não são todas, você ainda continua tendo a falta de aplicabilidade dessa lei, que não está trabalhando os princípios da lei, né? Princípios como reconhecimento, está lá nesse documento aqui, ó. Mas eu vou falar, evidenciar. Esse documento aqui é o documento das diretrizes curriculares nacionais, relações étnico-raciais, ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, e esse documento aqui, ele é do Conselho Pleno de Educação. Então, você tem aí um documento trabalhando os princípios dessa lei. Então, se você não trabalha, de fato, a lei não está sendo aplicada. E a questão da transversalidade, quando você coloca essa lei só naquele espaço de novembro, e é louco você colocar em também é o 13 de maio da África, ou a história dos afro-brasileiros, de maneira transversal. E a história tem que ser cotidiana. A última coisa que eu estou fechando aqui, eu juro para você, você não devia ter me dado a... Fingi que eu nem tô vendo. É a questão do que eu abordo na minha pesquisa, que é a questão do fundamentalismo religioso como entrave, e eu pergunto aos professores, vocês teriam problema em trabalhar nos conteúdos sobre a pluralidade religiosa nas suas aulas?
E para minha surpresa, não. E eu, na minha hipótese, eu falei assim, vou encontrar uma intolerância ali. Não direta, mas aquela indireta, que eu não trabalho. Sei. E aí, quando eu me deparo com essa resposta, a maioria falou assim, afirmativamente, eu trabalharia esse problema assim. Eu como? E eles dão várias ideias. Eu falei assim, o que vocês já fizeram então? Aí ninguém fez nada. Então, tá no mundo das ideias ainda. Então, ninguém faz nada. Então, não faz nada por quê? Né? Então, essa questão mostra pra gente o seguinte, olha, eu tenho... E eles relatam isso. Aí eu pergunto assim, por que você ainda não fez nada? Você tem tantas ideias legais? Porque eu não quero ser taxado como doutrinador, não quero ter problema, isso aí é um tabu ainda na escola. Então, a lei não vai ser conseguida nunca ser aplicada dentro do espaço escolar. Eu vou ficar por aqui, porque senão a Mariana me mata depois. Olha que mentira, adorei, gente. Eu só ligo depois e mando aqueles áudios de 10 minutos que você sabe muito bem para poder falar. Não, eu acho que essa troca de experiência entre a gente é muito prazerosa, né, Lavínia? E eu também venho de experiências escolares, né? E falei, Lavínia, a gente tem que lembrar que nós não nascemos negras e negros, né? Nós nos tornamos, como diz Ilza Souza. Por quê? Nós somos cobrados cotidianamente a ter um posicionamento em relação a tudo, né? E aí, Lavínia, você que é professora preta, que trabalha sobre a questão do racismo, o que você acha sobre isso, sobre aquilo? E isso é fruto do racismo ao qual nós vivemos na sociedade. Hoje, eu trabalho numa faculdade, no curso de Direito, na Faculdade Cândido Mendes. Não necessariamente eu trabalho questões que envolvem o meu tema de pesquisa, mas eu tento trazer um pouco dessa perspectiva da Lei 10.639, né, em vários sentidos, né? Falar nisso, tem vários alunos participando aí, um beijo e abraço para todos, tá? Não vão ficar de recuperação, porque estão participando da live, só deixar esse ponto para eles. E as integrantes da RUTS, o grupo ao qual faço parte também, né? Elas estão presentes, beijo para todas. E o professor André e o professor Ivani também, os membros do LER. Então, por quê? Quando eu entrei na faculdade em 2007, na faculdade de História, eu entrei em 2007 na faculdade de História e em 2008 na faculdade de Teologia. Em nenhuma das duas faculdades eu vi nenhum tipo de perspectiva envolvendo a Lei 10.639. O que eu vi foi experimentar foi depois com um grupo de movimento social, né? Quando eu fui convidada pela Giane Elisa, para poder fazer parte das RUTS, né? Desculpa, das RUTS não, das Candás, na época era as Candás, né? Organização de Mulheres Negras e Conhecimento. E foi a partir desse encontro com esse grupo de mulheres que eu comecei a deter o meu olhar sobre uma outra perspectiva que não apenas a história que nos era contada e passada na universidade, né? E o meu interesse começou ali também voltar os meus olhares sobre as histórias das Áfricas, né? Comecei a participar de grupos de pesquisa, a ler mais, a conhecer autores que eu jamais tinha escutado falar em faculdade, né? E comecei a promover o eu comigo mesmo, uma empreitada nas leituras de autores africanos, né? E a minha primeira experiência nesse sentido foi construir um projeto de pesquisa que eu ia fazer o processo seletivo da UF, só com autores africanos. Na bibliografia só tinha autores africanos, não tinha autores africanos e africanos, não tinha nenhum europeu, né? E eu acho que brasileiros tinham uns 2 ou 3. E a primeira experiência nesse sentido foi apresentar, eu participei de um simpósio na UF sobre história da África e apresentei o meu trabalho, né, falando sobre a questão da importância da história oral, né? Porque em 2012, quando eu começo a fazer parte do pesquiso do Grupo Áfricas, eu li o livro do Amadou Ampateba, Menino Fula, e depois comecei a enveredar pelas leituras do José Kizerbo. E tem uma frase tanto do Amadou Ampateba, né, autor do Menino Fula e do Kizerbo, assim, a África tem uma história. E eu ficava aquilo encucada, falei assim, gente, o que esse homem está querendo me dizer, né? E depois eu fui ler um outro livro, um outro texto do Amadou Ampateba, que está no HGA1, volume 1, que se chama Tradição Viva. E lá, no início dele, ele começa, dizem que a África não tem história. Então, a partir de agora, eu vou lhes contar a história da África. Esse dizem, eu falei, gente, dizem quem? Quem que ele está falando que diz que a África não tem história? Esse dizem, eu fui saber nas minhas leituras sobre Kizerbo, que o Amadou Ampateba estava falando para o Hegel.
Porque é a partir das perspectivas hegelianas que começa o processo de invisibilidade sobre a história africana, sobre as histórias africanas, né? Por quê? No livro do Hegel, Lições sobre a Filosofia Universal, tem um capítulo que ele fala sobre a Ásia e outro sobre a África. Esse capítulo que ele escreveu sobre a Ásia e sobre a África é em comparação à Europa. E nesses capítulos ele utiliza um discurso para poder evidenciar por que a Europa é o berço da civilização, a partir de uma perspectiva intelectual, da construção de governo. A gente tem que pensar que a questão do nacionalismo começava a nascer nesse período, né? Em detrimento à relação ao continente africano, né? Então, eu comecei a ler o livro, eu falei, olha, eu tenho que ver quais são os apontamentos, porque esses autores africanos, eles estão dialogando com alguém, eles estão dialogando só com eles, né? Tanto a perspectiva do HGA, quanto a perspectiva dos próprios intelectuais africanos. Então, eu fui em busca de saber qual que era esse grupo de intelectuais que estavam vendo a África a partir dessa ótica, né? E lendo não só o Hegel, mas outros tantos autores, o Hegel é central no meu processo para poder pensar a desconstrução e para pensar não, né, para fortalecer o meu discurso contra a perspectiva que ele coloca de desconstrução da história africana, né? Porque existe uma outra ideia e concepção de história em África que não é a mesma perspectiva que é construída na Europa e que reverbera na América, né? Nas Américas. Então, história para eles não é simplesmente aquilo que está escrito pela palavra, está escrito num documento, né? Num suporte físico. É muito mais além, né? E esses vestígios históricos, eles podem estar em vários outros lugares. Tanto que o Kizerbo, ele fala, olha, a história da África ela só é possível ser contada a partir da palavra falada, da palavra escrita e dos vestígios arqueológicos. Por quê? Ela está nos mínimos detalhes, né? Então, eu lembro que, dentro dessas minhas experiências de palestrar, eu estava dando uma palestra para um grupo de universitários da faculdade de Juiz de Fora, de Direito, e é assim, né, gente? Eu, mulher preta, eu estava com um grupo, né, que na época era as Candaces, e um monte de aluno branco do curso de Direito, né? Eu falei, misericórdia. Aí eu estava explicando a aula, né? O porquê da importância, aí levantou um aluno levantou o dedo. Gente, aluno quando levanta o dedo não é coisa boa, tá? Não levanta. Aí ele, e se fosse o contrário? E se fosse os africanos? Eu tô olhando para cá por causa do relógio, tá? Se fosse os africanos, deixa eu ver. Ah, não tem tempo. Se fosse os africanos que tivessem conquistado a Europa, e ao invés dos europeus ter conquistado a África, nesse momento eu falo, minha carne tremeu. Minha carne tremeu que eu falei assim. Aí eu lembro que nessa hora uma amiga respondeu. Eu falei, vai responder não, quem vai responder ele sou eu. Eu falei, então, colega, deixa eu falar para você. Aí eu já baixei o colega, né? Então, colega, deixa eu falar para você. Na história não existe o se, existe o aconteceu. Então, eu não posso pensar que a partir da sua projeção dessa possibilidade, os africanos ali, imagina que bando de povo preto, que a negrada tudo reunida no país África, como você está colocando, né? Aí, de repente, dá um negócio neles, tipo revoada de pássaro. Não sei se você já viu, aqui, como eu moro no interior, é uma revoada de pássaro, com os pássaros tudo no mesmo lugar. Aí, mesma coisa em relação ao continente africano. Aí deu aquele estalo, aí os negão que estavam lá na África do Sul gritou aqui, ó, vamos correr, vamos dominar a Europa. Aí eles vieram correndo desde a África do Sul e foram correndo, chegaram na África do Norte ali, nadaram, foram até na botinha ali da Itália. Quando chegou ali, pisou, falou, tá dominado. Eu falei, então, isso que você tá parecendo que você está entendendo, mas a história não trabalha com si, a gente trabalha com fatos, o que aconteceu. E a perspectiva que eu estou passando para você de analisar os fatos sobre a questão da colonização do continente africano é a partir da história. Então, eu não vou trabalhar com machismo. Será que, possivelmente que, porque isso não tem como, tá? Então, vamos trabalhar com questões de fatos que aconteceram. Então, o fato é que a Europa colonizou, dominou o continente africano. E é a partir disso que eu vou trabalhar com vocês. E pelo processo de descolonização também. E uma outra experiência, outras duas, né, que a partir dessa reflexão da história da África, foi quando eu estava dando aula no colégio confessional aqui em Juiz de Fora, que é engraçado, né? Nós que somos mulheres pretas, eu falo homens e mulheres pretas, a gente não tem direito de escolher nossa religião, não. Por sermos homens e mulheres pretas, de forma direta, as pessoas já associam que a gente é do candomblé ou da Umbanda, né? Nem pergunta, fulano, você é? Ele já acha que a gente é. Eu falei, eu quero ter o direito de escolher o que eu sou, né? O que eu quero cultuar. Porque aí foi uma experiência na faculdade que eu falei, gente, dando palestra na faculdade de pedagogia, hein? Pedagogia, eu tenho um negócio com o pessoal da pedagogia. Gente, se eu falar para vocês que está chegando aqui
uma Ialorixá, como é que vocês acham que ela vai chegar? Ah, professora, olha o estereótipo, ela vai ser gorda, peituda, vai estar vestida de branco, com turbante na cabeça, cheia de pulseira no braço e vai ser preta. Aquilo eu falei, não estou entendendo. Quer dizer, um mundo de estereótipo que tem por trás de uma identidade religiosa, né? Aí eu falei, trabalhando nesse processo de desconstrução com eles também, né? Dessas narrativas. A outra foi dando aula no colégio confessional, que eu fui dar uma aula sobre a criança e a forma como elas se vestiam nos cultos sagrados. Aí eu coloquei muçulmana, judaica, né? Católica, espírita, e cheguei na parte do Umbanda e Candomblé. E tinha uma menina vestida com as roupas de Oxum quando está incorporada. Aí uma aluna, no final da aula, ela tinha uns 6, 7 anos, né? Não parece, mas eu dei aula para criança, tá, gente? Apesar da minha sanidade mental de aula para criança. E ela falou assim, professora, eu me visto assim. Eu falei, você se veste assim? Ela falou assim, é porque eu sou de santo. Eu falei, você é de Santos, de São Paulo? Ela, não, professora, eu sou de santo. Eu sou raspada para Oxum. Aí aquilo eu falei, vem cá, senta aqui na titia, vamos conversar. E ela me contou, né, que ela veio da Bahia, para Juiz de Fora, e começou a estudar. Aí eu fui conversar com o corpo pedagógico. Eu falei assim, olha, eu dei uma aula, foi desse jeito, e algumas crianças se manifestaram ali, disseram que tem uma outra vertente religiosa. Eu queria a gente pensar. Você foi demitida? Fui. Aí, depois eu fui, né? Que eles não conseguem, o negócio não consegue, tá na veia. Aí, a diretora falou assim, olha, o problema é dos pais, porque eles sabem que o colégio é confessional. Eu falei, problema é deles, a gente tem que pensar na construção dessas crianças, porque essa criança é do candomblé, mas ela chega aqui na escola, ela tem que rezar o Salve Rainha, o Pai Nosso, Ave Maria, ela tem que ir lá rezar o negócio da padroeira da escola. Aí eu fiquei com aquela, Mariana, não podemos fazer nada. E eu tomei aquilo para mim, né, Lavínia? Aí cheguei na sala de aula com minhas crianças, falei assim, aí fechei a porta e falei, gente, o negócio é o seguinte, a partir de agora vocês podem ser o que quiser, não pode matar os coleguinhas que eu não dou conta, mas vocês podem ser o que quiser. Lavínia, minha filha e meus amigos que estão nos acompanhando, foi uma chuva daquelas crianças colocar os fios de conta para fora, foi colocando o fio de conta para fora e falando, professora, meu terreiro é no lugar tal, você tem que conhecer, meu terreiro é no lugar tal, eu sou espírita. Eu falei, gente, nunca vi tanta criança macumbeira numa escola católica na minha vida. E foi engraçado, porque a partir daquela experiência, eu pude entender que a diferença que eu tenho que fazer não é na instituição, na vida desses alunos, sabe? Para que quando eles chegarem na fase adulta, ou então diante da profissão que eles vão querer escolher, eles vão talvez ver com outros olhares, outras experiências que não são as mesmas experiências que as deles, né? E isso me fez muito, muito pensar o redirecionamento da forma como eu comecei a dar aula, né, Lavínia, nesse aspecto. E a terceira experiência já é na faculdade, quando eu, além de militar na questão de gênero, questões étnico-raciais, mas também agora pensando na questão da intolerância religiosa, e dando uma aula de sociologia jurídica lá, pensando sobre as múltiplas bandeiras que foram levantadas no processo da contemporaneidade. Aí começou a rodar uma fofoquinha na escola, porque a aluna é fofoqueira até na faculdade, tá? Eu fico possessa, quer dizer, tá adulto vira fofoqueira. Aí surgiu um burburinho ali que a professora Mariana sabia falar de preto, pobre, viado e sapatão. Aí aquilo, Lavínia, você sabe, quando me chegou no meu ouvido, já chegou no meu ouvido tremendo. Eu aqui de fora queria dar um raidug lá no Rio de Janeiro para poder saber que negócio é essa de falar que eu só sei falar de preto, pobre, viado, sapatão. E conversando com o nosso mentor espiritual, o professor Ivani, ele falou, uai, mas essas bandeiras que você defende? Eu falei, tá, mas não é isso, é a forma, porque não é só isso. Eu estou colocando isso sobre outras questões políticas, sociais, religiosas, né? A questão é como a pessoa minimiza todo um processo de luta de outros grupos, né? Que são colocados como minoria na sociedade. Aí, depois de pensar, refletir, levei isso para minha análise, claro que eu não poderia deixar de levar, né? Pensando nisso, minha vontade era chegar lá quebrando tudo. Aí eu cheguei no primeiro dia de aula, eu falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, esclarecer. Tá rodando uma fofoca aqui na faculdade
que a professora Maria não sabe defender preto, pobre, sapatão e viado. Mas deixa eu falar para vocês estão errados. Eu não defendo preto, pobre, sapatão e viado. Eu defendo preto, pobre, sapatão, viado e macumbeiro. Vocês esqueceram do macumbeiro. Eu queria fazer blusa colocando aqui, eu defendo preto, pobre, sapatão, viado e macumbeiro, porque eles minimizam as nossas questões, né? Porque eu penso, se fosse uma outra professora ali, já tem um estranhamento que é uma professora negra, né? Que propõe ali uma introdução intelectual num assunto ali que eles entendem que não deveria eu estar trabalhando, né? E que propõe reflexões para além do que até então eles usualmente seriam cobrados, né? E eu não quero que eles pensem a refletir apenas na perspectiva do que eles estão entendendo, né? Mas também do todo, porque isso é que faz a diferença, né? Isso que faz a diferença na nossa perspectiva e da nossa construção social, né? Então, quando eu penso a Lei 10.639, eu penso nos enfrentamentos que a gente ainda tem, Lavínia, que nós ainda temos como professores, também como alunas, porque assim como eu ainda estou como doutoranda, você estará como doutoranda, né? E esses reflexos também são outra coisa que eu bati o pé e briguei sim, porque o ano passado, criei não criei, né? Eu fui questionar a um grupo de organização de uma atividade do programa de pós-graduação ao qual estou vinculado, o porquê o meu trabalho que fala sobre intelectuais estava alocado num grupo para discutir questões de religiões de matriz africana. Aí ele, não, mas é porque... Eu falei, deixa eu falar. Primeira coisa, falar sobre África não é necessariamente falar sobre religiões de matriz africana. Falar sobre África não é só falar sobre orixá. Estamos falando de outros países também, tá? E a minha perspectiva ali é da intelectualidade. Então, o meu trabalho está na história intelectual. Só que o meu objeto de pesquisa, o meu investigado, é o intelectual negro africano, né? Que foi silenciado durante vários períodos históricos, né? E meu trabalho vem nessa tentativa de evidenciar a história dele, não só pelo processo histórico que ele passou no próprio país dele, Burkina Faso, porque ele foi exilado no Senegal, né, por conta do governo do Thomas Sankara, mas também pela promoção social que ele fez, né? Porque o Kizerbo, além de pensar política, ele pensava religião, ele pensava educação, ele pensava estrutura social. Então, ele pensava que ao mover a estrutura organizacional do continente africano, ele estaria movendo a organização do mundo, né? Não só dos africanos, mas dos afrodiaspóricos também, né? Então, isso me faz pensar e projetar a importância da Lei 10.639 no país. E quando eu bato o pé, não é no bato o pé, aí as pessoas têm que entender, o bater o pé é só um linguajar entre a gente, né? Eu evidencio assim, olha, a colocação do trabalho está errado. O meu trabalho não fala sobre religiões de matriz africana. O meu trabalho não é sobre religiões de matriz africana. Eu não pesquiso religiões de matriz africana. Eu pesquiso sobre o intelectual, que eu estou pontuando como negro, que fala sobre um processo de transformação cultural, transformação política, transformação na metodologia de ensino, né? E isso faz toda a diferença, né? E tiveram que me realocar lá, né? Buscaram realocar, deram 1001 desculpas. Eu pensei assim, misericórdia, né, gente? Um tanto de tempo que a escola lá tem vários laboratórios, a faculdade tem vários laboratórios pensando sobre história da África, pensando sobre a Lei 10.639. Esse povo não abriu a cabeça para poder pensar. E eu não falei assim, eles vão falar. Eu falei, tô um pouco me lixando se vão criticar o que vão falar, mas é porque essa é a essência, Lavínia, sabe? Eles tentam terceirizar toda a nossa perspectiva de trabalho, né? Eu falo, eu não pesquiso sobre. Quando eu falo eu não pesquiso, não é colocando como um demérito. É porque eu não sou referencial na área. Não sou referencial na área. Eu trabalho questões de intolerância religiosa, mas por um outro viés. O meu trabalho é sobre história da África. Eu pesquiso uma pessoa, né? Aí, quando querem, tem uns brancos que se diz amigo, quer fazer uns testes, e fala assim, você que pesquisa história da África, me fala qual que é a capital do país tal. Eu falei, você tá louco? Você sabe me falar qual a capital de todos os países europeus? Não sabe. Então, por que eu tenho que te falar a capital dos países africanos? Exatamente. Né? Então, esse demérito em relação à pesquisa vem diante de uma tentativa de não evidenciar a história do continente africano. E eu falo, por mais que nós aqui, enquanto diaspóricos, estamos construindo e pesquisando as nossas histórias, é de suma importância que a gente entenda o processo de formação e da construção da história do continente africano, porque a nossa construção enquanto história acadêmica, ela vem pelo viés europeu, ela não vem pelo viés africano. Então, quando o Kizerbo fala que são nas pequenas evidências que a gente vai construir a nossa perspectiva de história, é pensar que num terreiro de candomblé, as evidências estão muito mais além do que um documento escrito.
que é a oralidade que vai falar ali para poder reger aquela estrutura de narrativa que está naquele ambiente religioso, né? E isso perpassa para que a gente possa entender quais são as transformações hoje que a gente vai projetar nessa questão da Lei 10.639, né, o Lavín? Então, assim, eu sou totalmente contra minimizar, pensar que quem está estudando Lei 10.639 também sabe falar a história da África porque não sabe, tá? Em determinado sentido. Uma coisa é você pensar a relação afrodiaspórica no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, em Cuba, outra coisa é você pensar a história da África no